Olá, eu sou a doutora Caroline, sou médica neurocirurgiã e nesse vídeo a gente vai conversar sobre hidrocefalia, que é popularmente conhecido como o acúmulo de água dentro da cabeça. Então, dentro do nosso cérebro existem cavidades que são chamadas de ventrículos, que são cavidades que estão cheias de líquor, que também é conhecido como líquido cefalorraquidiano. Então, esse líquido, ele protege, ele amortece o cérebro e a coluna. Ele elimina resíduos, ele absorve choques. Então, a hidrocefalia é o acúmulo anormal desse líquido dentro dos ventrículos, fazendo com que esses ventrículos, essas cavidades, se alarguem, se dilatem, gerando uma pressão excessiva no nosso cérebro. Já que, lembrando, o nosso crânio é uma estrutura óssea, uma caixinha fechada, que não permite a expansão. Então, quando esse líquido acumula, ele pressiona o nosso cérebro e aumenta a pressão intracraniana. Normalmente, o líquor ele flui pelos nossos ventrículos, banha o nosso cérebro, banha a medula e então ele é reabsorvido. O corpo geralmente produz esse líquido suficiente a cada dia e reabsorve essa mesma quantidade, gerando um equilíbrio. Essa renovação completa acontece mais ou menos 2 a 3 vezes por dia. Então, os problemas eles podem acontecer em qualquer uma dessas etapas. Pode acontecer um excesso de produção, pode acontecer um bloqueio no meio do caminho, de modo que o fluxo normal não possa ocorrer, ou também um problema na reabsorção, gerando assim o acúmulo. Essa obstrução, ela pode acontecer por consequência de um tumor cerebral ou de um tumor na medula, por exemplo, que obstrui a passagem do líquido. Pode acontecer depois de um sangramento, um acidente vascular hemorrágico, por exemplo, e esse excesso de sangue ele não vai deixar que o líquido seja adequadamente absorvido. A hidrocefalia pode acontecer também depois de um traumatismo, depois de uma infecção como meningite ou depois de uma cirurgia craniana. Nos idosos, a grande maioria dos casos de hidrocefalia está associado à incapacidade do cérebro de reabsorver adequadamente esse líquido, e essa doença tem um nome chamada de hidrocefalia de pressão normal, porque apesar do aumento dos ventrículos, dessas cavidades dentro do cérebro, a pressão do líquido ela é normal, mesmo que esse aumento exerça uma compressão no nosso cérebro. Nessa doença, geralmente o idoso apresenta comprometimento de memória ou das funções cognitivas, tem dificuldade de caminhar, uma marcha irregular e também incontinência urinária. É um diagnóstico complexo porque esses sintomas geralmente eles estão presentes em outras doenças do idoso. E no outro extremo de idade, estão as crianças. Então existe a hidrocefalia congênita, que está presente no nascimento já, geralmente associada a outros problemas como defeitos de fechamento do tubo neural, que é quando a colulinha não está fechada, por exemplo. Associado também a infecções maternas durante a gestação, como toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, sífilis. Algumas anormalidades genéticas também cursam com a hidrocefalia. Algumas complicações de parto prematuro também podem causar a hidrocefalia, quando ocorre um sangramento dentro do ventrículo, e isso dificulta depois a reabsorção do líquido. Então, como a hidrocefalia ela pode acontecer em diversas idades e também por motivos diferentes, claro que os sintomas vão variar muito. Nos nenês, geralmente acontece o crescimento rápido da cabeça e a dilatação da fontanela, da moleira, além de irritação, de sonolência. Já em crianças maiores e adultos, geralmente acontece náusea, vômito e dor de cabeça, geralmente são os sintomas mais comuns. E nos idosos, ocorrem os sintomas da hidrocefalia de pressão normal, que eu citei anteriormente, que é o declínio mental, a instabilidade para caminhar e a incontinência urinária. Como que esse diagnóstico é feito, então? Ele é feito através de anamnese, conversa com o paciente, um exame físico detalhado e também exames de imagem, que pode ser tomografia, ressonância e nos nenezinhos também dá para fazer a ecografia transfontanelar. O tratamento vai ser baseado na causa da doença, ou seja, a gente tem que corrigir o distúrbio que está causando esse acúmulo de líquido. Na maior parte dos quadros de hidrocefalia, o tratamento é cirúrgico e a técnica mais utilizada é a derivação ventrículo-peritoneal. O que é isso? A gente vai criar um novo caminho para esse excesso de líquido, para dessa forma aliviar a pressão intracraniana, desviando então esse excesso de líquido que está no ventrículo para a cavidade abdominal. A gente cria um túnel para esse líquido sair do cérebro e ir para o abdômen.
Em outros casos, a gente pode fazer esse desvio também para o átrio, no coração, ou para a pleura, no pulmão. Nós também podemos abrir um novo caminho para esse líquido, cirurgicamente, no assoalho de um dos ventrículos cerebrais, facilitando assim esse escoamento do líquido que está ali represado.